Senhoras e senhores, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast na Floresta. Estamos aqui com mais uma convidada especial. Já já a gente faz a apresentação para você, mas antes, muito obrigado Rockets Pizzas Cone, patrocinador do nosso podcast na Floresta. Fica ali na 7 de setembro, próximo ao INSS. E eu sempre falo aqui, não se esqueça, de segunda a sexta tem a promoção do Cone do Dia. Tem pizza no cone salgada e tem pizza doce também, né? Cones salgados e doces. Você vai escolher aquilo que você gosta mais, né? Se é essa novidade da pizza no cone salgada ou doce, certo? Vai lá na 7 de setembro, próximo ao INSS. Com a gente também, MC Online Internet com qualidade, o nosso provedor de internet há mais de 25 anos. Conectando Tucuruí com o resto do mundo. Hoje a gente conversa aqui no podcast na Floresta com uma pessoa que é uma referência na medicina aqui na nossa região, no interior do estado do Pará, aqui no nosso estado do Pará, que é a doutora Henriana Serra. Está com a gente aqui. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer imenso recebê-la. Muito obrigado mesmo. E eu digo que a senhora é uma referência, de fato a senhora sabe disso, né? E quando eu não a conhecia, o pessoal falava, rapaz, a doutora Henriana, médica infectologista. E há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu não a conhecia ainda, mas a senhora sempre era essa referência quando a gente precisava conversar, inclusive, sobre temas específicos aí da medicina na área da infectologia. Vou logo lhe fazer uma pergunta bem direta nesse aspecto. Como é que se deu a sua relação com a medicina? Como é que a senhora escolhe a medicina? Assim, quando eu era criança, eu sempre tive muito estímulo dos meus pais, né? Os meus pais estimulavam que a gente estudasse, que fossem bons alunos, todos em casa, e nos perguntavam, nos questionavam sobre profissões e exemplificava profissões para a gente. Exemplificava sobre médicos, aí dava exemplos de médicos conhecidos daqui da região, Dr. Vanderlei e diversos outros da região. E falava sobre as profissões, e eu acho que isso foi um dos pontos, né? Eles, em algum momento, começarem a colocar a semente do pensamento, pensar em o que vai ser do seu futuro, que eu acho que é importante, não pode deixar só a vida ir levando. A gente o que você quer ser quando crescer. O que você vai ser quando crescer e estimular. Quando falava que queria ir, eles me davam presentes, essas coisas todas voltadas para a medicina. Isso já foi um dos estímulos, né? E à medida que eu fui crescendo também, observando os papéis na sociedade, né? Que a gente acaba observando os papéis das pessoas na sociedade. E assim, tinham diversos papéis que me chamavam a atenção. Professor, que é sempre as primeiras referências da criança, né? Professor, que são os papéis que estão mais perto ali. Aí, médico, que a gente é levado nas consultas. Então, observava como aqueles profissionais, doutor Geraldo, que eu conhecia ainda criança, e Geraldo Sato, pediatra. Então, essas observações aliadas às conversas em casa, aos amigos que os meus pais tinham amigos médicos que a gente acabava convivendo. Então, isso tudo foi trazendo, né, a vontade. E todo o contexto, né? Que a medicina tem todo o encanto também. O fato de cuidar, de levar bem-estar. Tem a parte muito dura, que nem sempre são flores, né? Mas tem a parte de trazer vida, de trazer esperança, de poder mudar a qualidade de vida das pessoas através de um conhecimento, através de uma orientação. Isso também foi muito importante, já numa fase mais adolescência para a vida adulta, né? Quando a escolha se deu mesmo. E eu acho que foi juntando, né? Foi uma construção. E a senhora deu referências de médicos aqui de Tucuruí, doutor Geraldo Sato, doutor Vanderlei. A sua infância foi aqui em Tucuruí? Foi. Eu não nasci aqui, né? Meus pais são do Nordeste, mas nós morávamos no Tocantins, em Araguaína, onde eu nasci.
E logo em seguida, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e nós nos mudamos para cá. Foi na época da construção da usina, os meus pais comerciantes, aí montaram um comércio na cidade. E ao longo da minha vida, eu vivi essa história do comércio, né, de vivenciar atividade comercial, que uma parte da minha família também fora daqui tem atividades comerciais. E tinha essas de viver dentro do comércio, mas os meus pais sempre estimulando que a gente estudasse, tudo. Então, eu cresci aqui. Na verdade, estudei aqui, estudei até o ensino médio aqui, eu já fui para Belém, quando foi para fazer cursinho mesmo. E aí entrou na Federal? Isso, aí eu fiz cursinho e entrei na UFPA. Medicina na UFPA. E por que a escolha da infectologia para uma especialização? A infecto, assim, foram várias questões. Eu queria uma profissão, uma especialidade, que ela pudesse ser uma especialidade, mas ela pudesse ser ampla, tivesse uma visão do todo. Eu não queria uma subespecialidade que só visse uma parte do corpo, não, menosprezando as outras especialidades, mas eu queria ter noção do todo. As doenças infecciosas aqui na Amazônia, elas são muito prevalentes, né? A gente tem muitas doenças infecciosas que a gente vivencia desde a infância. A malária, meu pai teve malária, minha irmã teve malária, me lembro bem que a minha irmã foi internada por malária. Então, essas questões todas, à medida que eu fui estudando, me trazia, me reportava as situações que eu já tinha vivido. A sua realidade. A minha realidade, assim, da minha infância. Leishmaniose, que eu já tinha visto vários casos ao longo da minha infância, de pessoas conhecidas na zona rural, aqui em torno de Tucuruí. Então, isso tudo também foi despertando em mim interesse pela infectologia. Tinha uma visão do todo, do ser humano como um ser integral, né? A gente tem que, na infectologia, a gente tem que pensar no meio ambiente em que aquela pessoa está inserida, a gente tem que pensar nos hábitos. Então, esse todo da infecto me encanta. Motivou e encantou. Agora, é uma área que poucas pessoas escolhem, porque eu disse, por exemplo, no começo, que a senhora era uma referência aqui em Tucuruí, e de fato a senhora sabe que eu repito novamente, e quando a gente pensa em infectologista, a gente lembra da senhora aqui. Eu não sei se tem outro colega seu ou colega... Não, ainda... É uma área, de certa forma, restrita na escolha também? Isso. Ou as pessoas não escolhem vir para cá? Não, tem poucos, não são muitos infectologistas no Pará em relação a outras especialidades, cardiologia, endocrinologia, né? Tem várias outras pessoas. Mas é isso, eu gostava desse todo. E quando eu era criança, adolescente, foi logo no começo da pandemia do HIV, então começava... a gente via na televisão, a gente via os atores, os cantores, Cazuza, as pessoas morrendo, sim. E tinha os filmes, e aí falava as palavras que a gente já ouve com mais frequência, né? Pandemia, a gente já começava a ouvir. Então, isso também, no primeiro momento, me assustava, eu acho que como assustava todo mundo, mas à medida que a gente vai estudando, isso também é trazido no ensino fundamental, médio, as doenças também são trazidas para o conhecimento, né? Para que a gente possa ir construindo esse conhecimento. E isso também me contribuiu. Para a sua escolha, né? Para a minha escolha. Na faculdade, assim, a Infecto tem excelentes professores, isso também contribui, porque além de a gente gosta da especialidade, gosta de tudo que vai aprender e que vai vivenciar ao longo da vida naquela especialidade. Mas às vezes se a gente não tem professores que nos estimulem, que não sejam boas referências, a gente acaba desanimando, né? E eu tive excelentes professores que hoje continuam sendo mentores, porque quando a gente tem dúvida, precisa discutir situações mais difíceis ou mais raras, aí a gente liga, conversa, e agora com o grupo de WhatsApp tem os grupos e a gente acaba interagindo o tempo todo. A pesquisa, ela está sempre muito relacionada com essa área da medicina? Sim, é importante o tempo todo estar pesquisando. E como na infectologia as coisas são muito rápidas, né?
Porque não muda só o corpo e as doenças mudam conforme o ambiente. Então, às vezes está tudo tranquilo, aí teve um grande desmatamento naquela região. Aí aumenta a população de mosquitos daquela região, aumenta as doenças ligadas àqueles mosquitos, como aqui em Tucuruí já teve uma época em que isso aconteceu. Desequilíbrios, né? Por causa dos equilíbrios ecológicos que aconteceram. E a Infecto está ligada. É a parte da medicina que está ligada a essa observação. Né? Porque tem que observar o meio ambiente, tem que observar as pessoas e essa interação entre as pessoas e o meio ambiente e o que isso está ocasionando. Muito bem. Recentemente, uma palavra dominou o noticiário, o nosso dia a dia, o cotidiano de um modo geral, que foi pandemia, né? A senhora já estudou muito sobre isso, né? De todo o processo histórico também, o que aconteceu no passado, em outros momentos, mas para a maioria absoluta da população, uma palavra nova, eu diria até, né? Para nós, de um modo em geral. Pandemia da Covid-19. A senhora, eu lembro que nós lhe entrevistamos num programa de rádio quando a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia e era algo completamente desconhecido, né, para a população. E a senhora veio e nos deu uma verdadeira aula naquele momento. A senhora, enquanto pesquisadora, estudante constante desses desequilíbrios que a senhora citou, esperava, vocês da ciência, da medicina, esperavam que a qualquer momento poderia acontecer um fato desse, uma pandemia, com um vírus se alastrando pelo mundo inteiro? Sim, sim. Já era esperado, porque não foi a primeira, né? E não será a última, infelizmente. Já ocorreram várias, a que foi mais citada na época do coronavírus foi a da gripe espanhola. E teve um episódio anterior, aproximadamente 100 anos antes também, de gripe, que são os vírus respiratórios, são os vírus que têm maior potencial pandêmico. Eles têm maior potencial de disseminação, pela facilidade, né? Por via aérea, contato e tudo que a gente viveu com o coronavírus, com o Covid. Os coronavírus, eles são vírus que já existem, né? Então, já existiam 6 coronavírus que causavam doenças em humanos. Só que a maior parte desses seis que já existiam, 4 causavam resfriado comum. Então, eram vírus que nosso corpo já estava habituado, né? Já estava habituado, a gente pegava coronavírus, os outros coronas, e tinha síndrome gripal, nariz congestionado, congesto, uma discreta dor de garganta. É uma síndrome gripal leve. Antes dessa pandemia pelo SARS-CoV-2, existiram 2 outros vírus que causaram graves problemas respiratórios, que foi o SARS-CoV-1, que foi lá na China também, que começou. E teve foi uma contenção logo, né? Ocorreu uma contenção e ele não se alastrou. Mas era um vírus que estava ali sempre na nossa cola, a gente observando que era um vírus que potencial pandêmico, o SARS-CoV-1. A gente achava que seria ele, estava lá na lista. Outro que tem um potencial pandêmico é o MERS-CoV, que é um coronavírus que MERS, que é do Oriente Médio, de lá do Médio do Oriente Médio, por conta que também causou infecções graves, com alto índice de morte, mas só que ele foi tão grave que ele logo conseguiram conter e bloqueou. Era um potencial pandêmico também, se esperava. E então estava na lista, qualquer hora um coronavírus vai causar uma pandemia. Outro vírus que é muito, está sempre na nossa lista, é o vírus da gripe, o vírus influenza. O vírus influenza ele está sempre no topo da lista do potencial pandêmico, porque é um vírus de fácil disseminação, porque tem disseminação entre animais e seres humanos, e por causa dessa nossa interação. Tem a interferência de aves migratórias, porque alguns são aviários, né, como o que está circulando agora.
Então, tem uma vigilância mundial de aves migratórias. Então, o Brasil faz parte dessa rede de vigilância, porque aqui tem pontos em que as aves migratórias do mundo param. Então, o Brasil tem esses pontos de controle. Sim. E é um vírus que é vigiado. Então, a gente já teve pequenas, situações bloqueadas e controladas, como o H1N1, o H5N1, que é a gripe suína, a gripe aviária. Então, esses que a gente já está na nossa memória mais recente, que veio assim de 2005, aproximadamente, eu acho que não tenho bem noção. Agora, o SARS-CoV-2, ele veio muito letal, né? Isso. Todas as vezes que um vírus ele atravessa a barreira da espécie, que é o que a gente fala quando um vírus ele sai de uma espécie e vai para outra. Ele atravessou a barreira da espécie. Ele era um vírus de animais e, em algum momento, houve uma interação com seres humanos e essa interação integrou se integrou e acabou provocando uma doença. Só que, nesse momento, esse vírus, nosso corpo não tinha nenhuma imunidade para ele. Não tinha defesa. Não tinha defesa Mesmo nenhuma. Mesmo ele sendo parente dos outros ele era parente dos outros, né? Mas a maioria de nós nunca pegou os outros também. Os 2 graves a gente não pegou, porque foram localizadas no Oriente Médio e lá... bloqueados. Foram tudo controlados. Então, a maioria do mundo não pegou. E aí... aconteceu no final do ano, né, lá em Wuhan, de perceberem que estava ocorrendo algo estranho. E esse algo estranho começa... Eles têm uma vigilância para gripe, para síndromes gripais muito rápida. Né? E tanto é que foi por volta de 31 de dezembro, quando foi 7 de janeiro, eles já tinham conseguido fazer uma definição do que era. Mas o que diferenciou para o anterior lá da China também, que eles conseguiram controlar? O que diferenciou é que o da China, o anterior, ele começou pequenos grupos, né? Localizado, e conseguiram fazer vacina, conseguiram controlar já começaram a estudar vacina, já conseguiram estudar situações para controle e conseguiram bloquear. Né? Evitaram que as pessoas saíssem e teve porque tem 3 fases do controle das pandemias, né? Primeiro a gente contém, depois tem uma fase que a gente desiste de conter, que é a mitigação, já não consegue mais conter completamente, já começa a fazer outras medidas, e depois as fases que a gente busca fazer medidas maiores e planejamento de vacinas e outras, são fases diferentes. Mas nesse caso não foi possível fazer isso? Não, foi muito rápido. Até porque tinha ocorrido recente lá na região um feriado grande deles, um feriado de lá da região, que é um dos maiores feriados, em que é a maior circulação de pessoas dentro do país. Sim. Porque, ao contrário daqui, eles não têm tantos feriados como nós. Então, quando ocorre um feriado, eles se deslocam para visitar, o tempo de férias deles é tudo menor. Coincidiu com isso. Tinha tido um evento assim. E veio logo em seguida o Réveillon, que também é um outro feriado, né? E todas essas questões. E aí aconteceu a disseminação. E ninguém estava preparado, imunologicamente preparado, né? Então, se eu entro em contato com algo que o meu corpo não tem nenhuma memória para acessar, porque quando a gente entra em contato com uma doença, o corpo ele busca uma memória. Tipo assim, uma gripe, por exemplo. Ele imediatamente ele pensa, eu já entrei em contato com isso alguma vez. O que é que eu fiz da outra vez para que eu possa fazer desta para eu melhorar? Defesa, né? Que é o sistema imunológico. Isso é um modo simplificado de explicar a situação, mas são vários mecanismos envolvidos. E nesse momento, com o vírus do Covid-19, que é o SARS-CoV-2, não tinha essa memória em ninguém. Ninguém tinha essa memória. Então, entrou em contato com algo novo que o corpo não tinha uma memória, que é o que a gente chama de imunidade, né? Que a gente está imunizado para aquilo. A gente está imunizado porque a gente já criou uma memória, se vai ser acessada pelo nosso sistema imunológico, vai ser acessada aquela memória para que a gente possa imediatamente produzir a nossa defesa. Só que ninguém tinha. Aí, como ninguém tinha,
todo mundo que entrava em contato acabava adoecendo. Em diferentes graus, né? Mas ainda assim, todos adoeciam. A taxa de ficar grave, eu acho que na época a gente até conversou sobre isso. A média de que as pessoas que ficariam graves eram 20%, e que as ficariam muito graves e necessitariam de UTI e poderiam morrer, era em torno de 5%. Isso até se confirmou. Ficou nessa média. Mas só que 20% de toda a população mundial doente ao mesmo tempo são muitas pessoas. Muita gente. Porque ninguém, naquele momento, tinha memória. Memória imunológica, né? Memória imunológica, porque aquele vírus não existia antes para os seres humanos. E não tinha defesa no organismo. Então, não tinha. Só tinha os animais que tinham aquele... Sim, ficavam bem, né? Porque eles já estavam acostumados, eles já vinham... O sistema imunológico deles já tinha imunidade, mas nós não. E aí começou a propagar rapidamente até virar uma pandemia. Até virar uma pandemia. Sai de um surto, que é algo localizado. Surto é localizado. É alguns casos além da média ou de uma situação nova, como foi o SARS-CoV-2. Passa por uma epidemia. Passa por uma epidemia que ainda é em algumas cidades ali localizadas, mas dentro de um território pequeno, no país só. Aí pandemia é quando já está alastrado por maior número de países, a velocidade de progressão é rápida, e foi o que aconteceu. Dias antes do decreto da pandemia, que eu não recordo bem, mas eu tenho a impressão que foi por volta de março, começo de março, 10, 11, 12 de março, por aí. A gente tinha tido um treinamento, porque a gente já começa a ter os treinamentos, né? O alerta já estava ligado. Já estava ligada. E no treinamento, foi um dia antes ou dois, eu falei, gente, já é uma pandemia, só não foi decretado. Porque uma vez que se decrete a pandemia, tem uma série de protocolos a serem seguidos. Então, eles não podem, eu quero decretar a pandemia. Não é assim. Porque na hora que fala é pandemia, pronto, todo mundo tem que agir conforme o protocolo previamente estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E aí tem tudo que a gente vivenciou. O controle nos aeroportos, o controle das viagens, as barreiras sanitárias. Até chegar no lockdown. Até chegar no lockdown, que é uma terceira etapa de todo esse processo. E então, isso tudo não pode ser, por que não decretou antes? Não, é porque não pode ser sem pensar. Né? Não pode ser por qualquer coisa se decrete, porque são muitas medidas que interferem na vida. Nós vivemos, né? Então, nós sabemos que interfere na nossa vida como um todo. Interfere nas nossas vontades de ir e vir, de viajar, de celebrar, de tudo. Então, ele não podia simplesmente acordar e decretar a pandemia. Quando isso acontece... antes ele decretou o estado de emergência de saúde pública internacional, que é uma passo anterior. Que é o passo anterior. Ele decreta essa situação, que é o estado de emergência de saúde pública internacional. Quando ele decreta isso, não é também sem um porquê, se reúne com um comitê de estudiosos, de especialistas, e vão avaliar aquela situação, se ela de fato tem potencial de gravidade, se ela de fato tem potencial de disseminação. Se não tem nada que se possa fazer antes de decretar, né? Mas decretou. Decretou por quê? Porque tinha interesse para o mundo todo. Não era só para aquele... continente, aquele local específico. Aí depois se reúnem novamente e decidem, tentaram as medidas de controle para que as pessoas não saíssem da China, mas não conseguiu resolver. Aí, de repente, tinham 114 países com casos, assim, ainda que isolados, mas já eram muitos países, já eram muitas milhares de pessoas doentes, e aí decretou. Também porque se decreta? Porque por causa dessa uniformidade de condutas. Porque aí, uma vez que decretou, todos os países vão ter que seguir aquelas normas. Medidas. Porque quem já tinha tido caso, o que estava acontecendo? Já estava preocupado. Então, já estava começando a fazer as suas medidas sanitárias, as suas contenções. E quem ainda não tinha? Mas quem ainda não tinha tido caso, estava nem ligando, deixando a vida seguir. E num período do ano, que é um período para a maior parte dos locais, é um período festivo, que é o final do ano, assim, isso para a maior parte do mundo né? Tem coisas que... Então, para uniformizar
as condutas daquele momento. Era necessário manter esse decreto. E como é que foi para a senhora, enquanto médica e enquanto ser humano, né, de ter estudado tanto acerca disso e estar vivendo naquele momento? Tá acontecendo o negócio. Foi dramático, né? Assim, foi angustiante, assim, tem diversos adjetivos que eu posso dar. Foi angustiante, foi triste, assim, eu, como todo mundo, eu tive medo, eu tive incertezas, porque ninguém tinha certezas, né? Naquele momento, ninguém tinha certezas. A gente estudava como um coronavírus, como um potencial pandêmico, mas a gente acreditava que seria os que a gente já conhecia. E não um desconhecido. E não um novo. A gente sabia que podia ser um vírus da gripe, uma influenza, que já está bem mapeado, já tem vacina, já tem medicamento. Então, quando a gente pensava numa pandemia, praticamente todas as vezes que eu estudava a pandemia, a gente pensava assim, influenza e os coronavírus já conhecidos. A gente sabia no fundo que podia ter esse rompimento de barreira de espécie, né, passar de uma espécie para outra, o micro-organismo, mas eu acho que para conforto do nosso coração a gente esperava que fosse um que a gente já conhecia. Já conhecido, né? Mas foi como foi, né? Foi um desconhecido que a gente teve que lidar com todo o desconhecido que ele trouxe. Mas, ainda que desconhecido, a gente tinha algumas semelhanças, né? Por ele ser um coronavírus, já tinham 6 outros, então algumas coisas a gente já sabia. Já sabia mais ou menos o mecanismo de transmissão. De incubação também? Incubação não, porque muda de um para o outro, mas à medida que os primeiros casos foram tendo, a gente já foi observando. Aí a gente observava modo de transmissão, era uma coisa que era bem frequente, era respiratório e era uma síndrome respiratória, que a gente classifica quando fica grave como síndrome da angústia respiratória aguda e grave, porque é rápido, é grave e é respiratório. Mas depois, à medida que as informações foram chegando, a gente viu que era um vírus multissistêmico, né? Ele não dava só no pulmão, ele dava problemas também no cérebro, problema no coração, dava outros problemas. E essa construção de conhecimento, ela foi gradativa. Sim. Gradativa e o vírus com uma velocidade impressionante. Impressionante. Né? Agora, graças a Deus e a ciência e tudo, que a internet existe, então, nesse momento, foi um momento de muita união. Né? De muita união. Os cientistas de modo geral. De modo geral. Eu acho que até os interesses financeiros, eles foram convergindo para ajudar. Porque enquanto outras epidemias e pandemias, cada um estuda isolado lá no seu canto, cada um tentando descobrir primeiro a cura, a vacina, porque quem descobrir primeiro vai ganhar muito com isso. Como o coronavírus tinha um potencial devastador muito grande, houve uma união de esforços. E é isso que eu acho que a grande maioria das pessoas, quando pensam, a vacina foi muito rápida. Pois é, em um ano, né? Desenvolveu, foi 12 muito meses. rápida. Mas a construção do conhecimento, a gente tem que lembrar que é tijolinho por tijolinho, né? É uma construção mesmo. Sim. E a gente, e os cientistas, os que estudam as vacinas, os pesquisadores, eles já sabiam de todos os outros coronas. Então, eles têm semelhanças genéticas que não podem ser ignoradas. Né? Ele tem uma diferença, mas ele tem semelhanças. Então, essas semelhanças genéticas, elas já eram conhecidas. Sim. Isso era um passo interessante para a busca da vacina. Isso. Já se sabia um tanto sobre coronavírus, né? E já se sabia sobre o SARS-CoV-1, então já tinha aquele conhecimento todo armazenado e guardado para uma necessidade. Faltava a diferença, então. Faltava né? a diferença. O que havia de semelhança já se sabia. Já se sabia. Então, o que se precisava daqui para frente era saber o que tinha de diferente. E aí houve essa união de esforços, então era assim, as pessoas pensam, eu acho que a grande maioria, quando eu converso com os meus pacientes, eles pensam que assim, o pesquisador estudou, pronto, vai para casa, fecha ali o laboratório, vai-se embora e não ficou ninguém fazendo. Não, mas como houve uma união de esforços, era 24 horas
alguém estudando sobre aquilo, seja no Brasil, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, no Japão, na China. Então, tinha sempre alguém, algum grupo, né? Não é uma pessoa só, algum grupo estudando sobre aquilo em algum lugar. E esse conhecimento ele era todo partilhado. Então, o que o pesquisador do Brasil descobriu hoje durante o dia, como exemplo, ele compartilhava. Que um pesquisador da China descobriu agora à noite, que já é dia, né? Quando amanhecer para a gente, ele de lá já vai partilhar. Então, houve uma partilha de conhecimento e cada um que descobria mais um tijolinho dessa construção, foi partilhando com o outro. Então, as pessoas, às vezes, que estavam ali como... Já estava tudo encaminhado, só precisava aquela peça para encaixar naquele conhecimento. E o outro acabou descobrindo. Então, é por isso que foi tão rápido. E já se sabia, como eu falei, sobre os outros coronavírus. Desde 1969, porque os primeiros mais ou menos 60, 69, já começaram a estudar sobre como produzir uma vacina. Sim. Só que como era para uma doença de resfriado leve, que não tem um potencial de gravidade, a maioria das vezes não leva internação, não leva morte, então não tem, aí entra o interesse econômico, não tinha interesse econômico em fabricar uma vacina para uma doença que a maioria das pessoas que se tivesse que pagar, não pagaria. Eu vou ficar bom em 3 dias, para que eu vou comprar? Sim. Né? Então, tem esse pensamento. Mas o conhecimento ficou guardado. Sim. E aí ele foi resgatado. Foi muito útil, né? E resgatado para esse momento da pandemia. Para esse momento. Certo. E aí tinha também o interesse, é claro, tem todo o interesse científico e tem interesse econômico. Quem descobrisse ia vender mais, assim. Sim. E a humanidade estava sofrendo economicamente, também, tendo perdas econômicas. As pessoas, os funcionários faleciam. Então estava ruim para todo mundo, Estava ruim para todo mundo. Inclusive para o capital financeiro. Exatamente. Inclusive para as grandes indústrias, que são os financiadores das pesquisas, tudo. Estava ruim para todo mundo. Tinha que fechar a fábrica, tinha que deixar o funcionário em casa. Alguns trabalhos dão para ser feito em AD, outros não, precisam da presença da pessoa lá. Então, todo mundo perdia. Então, era um momento de... União total. Tinha que unir, porque tinha que zerar, não tinha que ninguém ganhar, né? Tinha que ser 0-0 mesmo. Sim, e todos ganhariam, né? Para que todos ganhassem. Muito bem. Daqui a pouco eu vou lhe perguntar se a senhora pegou o Covid, como é que foi no campo de batalha ali no hospital. Mas antes, deixa eu trazer um recadinho aqui para você que está acompanhando a gente. MC Online, internet com qualidade. A gente precisou ficar conectado durante essa história toda que a gente está relembrando aqui da pandemia, né? E a MC sempre esteve com a gente, aliás, está há mais de 25 anos, nos conectando com o resto do mundo, né? Conectando o Tucuruí com o mundo inteiro. E você também pode fazer parte da família MC Online se você ainda não é cliente. Eu já sou há bastante tempo, seja você também cliente MC Online. Doutor Henriana, eu peguei Covid 3 vezes. A primeira vez foi no comecinho, logo em março. Em março foi decretada a pandemia. Eu peguei em fevereiro. Peguei sintomas leves, mas depois fui fazer um exame e estava lá já que eu tinha contato já com a Covid, né? Depois eu peguei um ano depois... Na segunda vez, um ano depois, sintomas leves também, graças a Deus, uma tossezinha enjoada, resfriado e tal. E peguei a terceira vez em fevereiro desse ano, né? Então, ou seja, uma vez por ano, 2020, 2021 e 2022. Tomei todas as vacinas. Graças a Deus pelas vacinas e por essa força-tarefa global que existiu. Mas a senhora, como é que foi o seu dia a dia? A senhora estava no front, né, da batalha contra esse vírus. Médica infectologista, em contato com as pessoas que adoeciam. Isso. A senhora adoeceu também? Adoeci. Assim, é porque a minha história com o corona, ela começou antes da história das outras pessoas, né? Que vocês também participaram, né, de toda a etapa de planejamento, das reuniões, então vocês também vivenciaram isso. E nessa fase foi muita pressão. Porque tem diversos interesses que a gente tem que equilibrar, né? Então, para mim,
foi uma situação muito dramática, porque eu tinha as minhas questões técnicas, assim, o que eu estava ali para conversar sobre como era transmitido, sobre tudo que estava se discutindo, se aprendendo, e a gente tinha que explicar. Tanto é que às vezes a gente vinha e falava uma coisa, e 2 dias depois eu tenho que falar de novo, que já é outra coisa. E à medida que foram descobrindo, aí a gente... Mas tinha a pressão da econômica, né? Que quando a gente participava das reuniões com empresários... Que abre ou que fecha. Que abre, que fecha, porque fechasse ainda a gente não tem tantos casos. O que é essencial, o que não é essencial naquela época, tinha tudo isso, né? Tinha todas essas pressões, porque tinha que achar um equilíbrio, né? Não só eu, né? O comitê inteiro, né? Tínhamos que achar o equilíbrio entre o que era ideal, ou pelo menos satisfatório, para aquele momento, e o que era possível, né? Então, para mim, foi muito difícil, porque a gente tivemos que começar a pensar em medidas de mudanças de instalações, treinamentos com funcionários dos hospitais que a gente trabalhava, conversas exaustivas com equipes de gestão para poder entender por que aquele novo gasto. Porque antes do decreto da pandemia, a gente já solicitava que as medidas fossem tomadas. Mas como não tinha ocorrido ainda o decreto, as medidas elas ficavam esperando, porque até para fazer uma compra emergencial é necessário todo um processo, né? Porque se não é emergencial, tem que passar por um processo licitatório, e se é emergencial, pula-se etapas, né? Porque é uma emergência. Pula-se etapas. E então, isso tudo, quando a gente começava a falar, precisa disso, precisa daquilo, aí os gestores olhavam para a gente, mas a gente não tem como comprar, não tem como licitar, não tem como... E aí a gente ficava na angústia de esperar o decreto da pandemia, né? Para que pudessem ser tomadas algumas medidas, tanto do governo municipal, estadual e federal, e tudo, para poder uniformizar as orientações. Até porque as orientações, a gente recebe um protocolo que a gente tem que ser seguido. No protocolo, ele já queria que a gente avançasse, mas a gente ficava limitado por questões mesmo burocráticas. Ou seja, essa parte política administrativa, né? Isso. E isso é tenso, muito. Porque eu tinha que gerenciar a minha angústia de querer fazer... Né? E de ver que nós não construímos hospital com a velocidade que a China constrói. Que em 2 semanas eles montaram um hospital enorme com UTI de milhares de leitos, assim, em 2 semanas. E a nossa realidade não é a mesma. Né? Então, era angustiante saber que tinha que preparar leitos de suporte intensivo e que a gente não tinha, que os municípios em torno da nossa região não tinham e que a gente tinha, na época, 5 leitos de UTI adulto. Nossa. 5 leitos de UTI adulto. Eu me lembro que um dia a gente começou toda uma medida de ampliação, quebrando algumas paredes lá. Quando um dia eu cheguei na UTI, que eu vi, meu Deus, tava tudo assim inacabado ainda. Nesse dia eu chorei, eu falei assim, meu Deus do céu, vai chegar e não vai ter local, não tem. A gente tinha 5 leitos de UTI. Então, se a gente pensasse que Tucuruí, 5% da nossa população precisasse naquele momento, não ia ter. Então, era angustiante, a gente praticamente não dormia, não comia. Era uma coisa assim desesperadora, porque a gente ficava em reunião o tempo todo, pensando numa estratégia que pudesse ser. Aí a gente pediu ajuda para os empresários locais, que ajudaram assim, naquele primeiro momento. E depois começamos as nossas reuniões, né? Foi instalado o comitê, e aí a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, começou as medidas, e aí começamos a pensar na situação como uma situação de guerra mesmo, né? Como uma situação fora do padrão. Que aí foi quando a gente começou a pensar em escolas que pudessem servir para observação dos casos menos graves, de atendimento, como foi utilizada, escolas, instalar oxigênio em locais onde não tínhamos. Os municípios em torno também participavam, porque era um comitê de todos os municípios em torno. Então, eles também tiveram que se adequar. Mas era angustiante, porque a gente sabe a velocidade com que essas construções aqui no Brasil que são, né?
E as coisas batendo na nossa porta. E o desespero, né, de todo mundo esperando uma resposta que ninguém tinha, nem eu. Porque eu também não tinha resposta. Sim. Ninguém tinha resposta. Eu tinha as poucas respostas que eu tinha, era de um conhecimento acumulado, do que viria a ser uma pandemia. E as respostas que a senhora tinha também, geralmente quando a senhora falava, muitas pessoas não queriam cumprir, né? Como a questão do isolamento, do uso da máscara, dos cuidados que eram necessários. E isso, de um modo em geral, a gente não estava acostumado a fazer isso, né? E a senhora tinha a resposta daquilo que deveria ser para aquilo que deveria ser feito, mas o senso comum brigava para querer manter uma normalidade, né? Isso É um era muito dilema, difícil. né? A gente tinha vindo de um carnaval, né? Em que todo mundo tinha. Assim, todo mundo não. Muitas Muita pessoas gente. tinham viajado. E foi quando a gente começou a ter casos aqui em Tucuruí de síndrome gripal um pouco diferente, mas na época não tinha nem exame para descobrir. Entendeu? Então, talvez pessoas tiveram coronavírus em fevereiro e a gente não tinha exame ainda, não existia o exame Sim. comercialmente disponível para isso. Então, a gente tratava pela síndrome gripal, né? Sintomas. Pelos sintomas que estavam, mas não que a gente tivesse exame. E no seu caso, a senhora chegou a pegar Covid? Peguei Covid. Desenvolveu grave ou leve? Desenvolvi. Eu fui internada inicialmente aqui, depois eu fui transferida. Eu fiquei 16 dias internada, tive que ter suporte de oxigênio, mas eu não precisei de intubação. Eu tive suporte não invasivo, que a gente chama. Mas foi angustiante. E é angustiante saber que você tem algo que não tem nada que se faça fazer. Porque naquele momento não tinha nada que se pudesse fazer, né? Sim. Não tinha vacina. O isolamento, as medidas de suporte, o oxigênio, tomar medicação para controle da infecção. Tinha todas as questões assim psicológicas também, de tensão, de não saber fazer. E não assim, eu não sabia. Uma sensação de impotência, né? Eu não sabia, não. Ninguém sabia. Sim. Não era assim, eu não sabia, que ninguém sabia, né? Era um momento que estava se construindo aquele conhecimento. É um sentimento de impotência? A gente está lidando com algo que a gente não consegue ter a resposta com um antídoto, né? Vamos assim dizer. Que é aquele remédio que você vai, toma e está sarado, né? Era mais ou menos isso, né? Isso. É angustiante, porque quando a gente está lidando com algo que a gente sabe o que fazer, não, já tem remédio, ou sabe o que fazer, ou mesmo que não tenha remédio. Tem diversas doenças que não existem remédios, mas a gente sabe que elas não têm remédio. Mas nesse momento não se sabia. Não se sabia se tinha, e se tinha ainda não tinha sido descoberto, então era um momento angustiante. E aí várias tentativas, né? Diversos esquemas foram utilizados. Hoje as pessoas falam mal disso, falam mal daquilo, mas olhar para o passado é fácil. Entendeu? Viver aquele momento é que é difícil. Porque, na verdade, não é que certo ou errado, é que se estavam se baseando em conhecimentos prévios mesmo. Por exemplo, a cloroquina foi utilizada em algum momento no passado e tal coisa foi utilizada. Então, diversos esquemas que foram adotados, né, tinham algum fundamento em algum momento. Claro que à medida que a ciência vai avançando, vai se descobrindo, não, isso funciona para isso não funciona. E é assim que se constrói conhecimento. Só que naquele momento precisava construir na prática, né? Não tinha assim o tempo de estuda o remédio. Que é a famosa comprovação científica, né? Ali não tinha tempo, né? Porque para lançar um remédio para uma doença, ele passa por anos, às vezes 10 anos. E ali não, ali estava se vendo assim, não, tal coisa funcionou para tal vírus respiratório em tal momento da história, tal coisa funcionou. Então todas as coisas que tinham mecanismos ali que pudessem ser usados, eram usados por um grupo ou outro, alguns defendiam, outros não. E aí é muito complicado. Aí olhar para trás e dizer, estava errado? Não sei. Estava naquele momento, era o que tinha naquele momento. Eram as ferramentas que se tinham, né? Não tinha. Com conhecimentos, inclusive, de outras situações. De outras situações, era o que se tinha. Quando não deu certo, foi sendo abandonado e substituído por práticas que estavam sendo comprovadas, que quando a epidemia chegou na Europa,
E aí começaram, a gente foi devastador, né? A Itália foi devastador, uma situação horrorosa, assim, de ver, Sim. assim, horrorosa no sentido de triste, né? Com Triste excesso de de ver mortes, muitas né? mortes, porque era uma população idosa, muito Sim. grande, né? Então que as pessoas faleciam em casa, sem leito de hospital e que tinham que ser depois recolhidas, né, por caminhões. Muitos médicos também médicos morrendo, né? Então, era uma situação angustiante. Eu me lembro de uma situação da gente numa dessas reuniões, aí alguém falou que a gente tem que se conter, e eu me conter, né? Que a doutora Rihanna tem que se conter, porque ela está dando um excesso de informações, pode gerar pânico na população. E estava falando só que eu estava presente, eu estava de máscara, gorro. E eu falei, olha, eu sei que talvez sejam muitas informações, mas são as informações que elas têm que ser passadas. A gente não pode esperar que o problema chegue e fique igual a Itália, em que as pessoas vão só avisar para ir pegar os corpos em casa. Era uma situação que me deixou, assim, devastada, aquela situação que a gente observava lá. E que era com o mapa da disseminação, né? Nós chegaríamos naquele ponto. Manaus, rota, Manaus, que foi um local pelo isolamento do estado, vivenciou uma situação semelhante, né? Pelo isolamento do estado, dificuldade de chegar ao oxigênio, dificuldade pelo território mesmo. Então, viveu situação dramática. Né? Então, aquilo tudo angustiava. E ainda mais que, por exemplo, a gente estava, os infectologistas todos num grupo. A gente tinha um grupo de infectos, tinha do Pará, tinha do Brasil, né? E eu estava num outro grupo de médicos, que era um grupo de médicos não infectologistas do estado, e tinha um outro do país, em que eram médicos que os infectos acabavam orientando por mensagem, porque compartilhando as informações. Compartilhando informações. E isso foi muito rico. Com certeza, não. E as suas participações aqui, por exemplo, né, através do rádio, que é muito forte aqui na nossa região, as suas participações, elas foram fundamentais no sentido de nos direcionar também com os cuidados que a gente deveria ter, né, enquanto população de um modo em geral, né? Então, aquela informação que chegava naquele momento, ela, como disse a pessoa na sua reunião, ela podia, de certa forma, assustar, uma interrogação. Não, aquela informação, ela orientava, né, da maneira que a gente deveria agir, seguindo os protocolos, inclusive, de segurança. Não dá pra gente... Estava num momento em que não dava para acreditar, não vai chegar aqui. Já estava no momento em que está para chegar aqui. Quando chegar, o que vamos fazer? Porque que ia chegar. Porque como chegou devastando a Ásia, e depois a Europa, os Estados Unidos, a gente já sabia que... E esses são países muito melhor estruturados do ponto de vista da saúde. De saúde. Então, se lá foi como foi, aí a gente pensava assim, se nos países desenvolvidos está sendo como... Imagina aqui, né? Mas aqui a gente tem o SUS, que é um diferencial também para universalizar esse atendimento, né? Que é fundamental, foi fundamental também, né, doutora? Isso. Mas quando se decreta esse estado de saúde pública internacional e pandemia, tem algumas normas que elas precisam também ser facilitadas. Então, de acesso à saúde, mesmo nos locais onde não existe não um existe sistema SUS. único, por exemplo. O governo, nesse momento, ele tem que se apropriar dessa função. Mesmo que nesse país, nesse local, não tenha SUS, porque vários países não têm SUS, só tem medicina privada, ele, nesse momento, ele tem obrigação, porque é uma outra situação. Mas o SUS facilitou, sim. Né? Porque tem umas medidas que em outros países demoraram mais, porque não tinham. E até se criar uma cultura de saúde universal, como é o SUS, é um passo que ainda leva tempo, né? Que a gente está há anos nesse passo. Sim, e hoje em dia, doutora, a gente está num pós-pandemia? Tá, né? Tá. Sim. Já foi retirado esse... saiu do estado de emergência internacional, né? Saiu desse estado de emergência internacional. Ele ainda é considerado pandemia porque ainda está em muitos países. E está circulando. Está circulando. Mas ele está
estão prevendo a transferência para a endemia, que é uma doença que vai ficar circulando o tempo todo, Endêmica, né? Vai ficar para sempre entre Certo. nós e a gente vai seguir cuidando. Convivendo com ela, né? Convivendo, vacinando. Aí as pessoas perguntam, por que tem que vacinar todo ano? Porque os vírus, eles passam por mutações. E quando tem uma nova vacina, é porque aquele vírus sofreu a mutação e foi incluído na vacina. É igual o vírus da gripe, gente, que a gente vacina todos os anos. Porque o da gripe, que é mais antigo, que a gente pode trazer como exemplo, tem essa rede mundial de controle da gripe, uma rede de controle tanto de seres humanos, como uma rede de gripe como uma zoonose, como uma doença de animais. Então, as granjas, as grandes empresas de suinocultura, de porcos, né? Grandes empresas, Sadia, Perdigão, eles têm que ter normas sanitárias que têm que seguir, de controle. As grandes, como eu já falei. E tem as aves migratórias. As aves migratórias, elas recebem tipo um anelzinho para monitorar. Para monitorar, né, nas patas, para monitorar. E aí aquilo é feito mundialmente. Por exemplo, tem um polo em Bragança, tem outro em Pernambuco e tem outro polo no Rio Grande do Sul, que são os 3 pontos principais. Bragança aqui no Pará? Bragança aqui no Pará, em Pernambuco, que é um outro polo que elas chegam, que elas ficam, e o outro no Rio Grande do Sul. Então, nesses locais, não em Bragança especificamente, naquela região do litoral ali, né? Onde as aves pousam, porque elas circulam o mundo todo, né? Aí vem dos Estados Unidos, e aí pousam ali para repousar, comer, e depois vão seguir voo novamente. Então, nesses locais... As paradas migratórias. Isso. Nesses locais, eles fazem a leitura, né? Esses são chips que tem nesses anéis, dessas pulseirinhas das patas. E essas informações são compartilhadas nessa rede. Então, vamos dizer que a ave número 50, vamos dar um exemplo, ela parou aqui em Bragança, tal. Quando ela parar, vamos dizer que se ela para em Pernambuco, aí quando ela for mapeada novamente, o pesquisador de lá vai saber em quanto tempo ela fez essa rota. Então, se é uma ave que está doente, né? Aí algumas eles coletam exames para saber se estão doentes, né? Eles monitoram as doenças dessas aves. Aí vai saber em quanto tempo ela foi daqui para o Pernambuco. Então, o potencial de disseminação. Se ela chegou lá em 3 dias, se ela chegou lá em 10 dias, então a disseminação da doença através dessa ave é correspondente a esse prazo. Então, isso é uma rede muito organizada e que existe há dezenas já de tipos. E não é só no Brasil, faz parte de um conjunto mundial, né, também. Mundial, porque não só é aqui dentro. Agora, doutora, a gente falou bastante sobre a pandemia da Covid-19, mas a gente, como a senhora disse, inclusive na sua escolha pela infectologia, a senhora citou o caso da pandemia da AIDS, né, do HIV. No caso da Covid-19, a vacina foi desenvolvida em 1 ano, 12 meses mais ou menos, com uma cooperação mundial de cientistas. O HIV é um vírus também. Por que não se consegue chegar a uma vacina para esse vírus? O HIV ele tem diversas vacinas em estudos, mas o que acontece com o HIV e com outros diversos vírus é que o sequenciamento genético deles, a sequência de informações dele, sofre muitas modificações, que são as mutações. Essas mutações, elas levam em consideração diversos fatores. O fato da pessoa estar ou não estar tomando remédio, ter sido prescrito o remédio, estar tomando direitinho, porque se prescreveu o remédio e está tomando direitinho, o vírus vai controlar. Se prescreveu o remédio, não está tomando direitinho, vai causar mutação. E quando esta pessoa que tem um vírus... Então causa mutação no próprio organismo da pessoa. No próprio organismo. Porque dá brechas para o vírus fazer a mutação. Não é o remédio que causa a mutação. É não tomar o remédio corretamente que causa a mutação. Porque dá brecha. O remédio... Dá um exemplo de um remédio que seja a cada 24 horas. Então, ele está 24 horas na circulação, controlando o vírus. Se a pessoa um dia tomou, tem que tomar no outro dia 8 da noite, aí ele esquece. Vai tomar só 8 da manhã, 9 da manhã do outro dia.
Pronto, passou 12 horas sem. Naquelas 12 horas o vírus se multiplicou. E aí ele descobre mecanismos de escape, que a gente chama escape mesmo. Porque ele descobriu qual é a fragilidade daquele mecanismo de contenção. Daquele medicamento. Pensa, eu sempre dou um exemplo simples para os meus pacientes, é assim, pensar no HIV como uma casa, o vírus, aquela célula como uma casa que tem aquele... Nossa célula como uma casa. Aí o vírus está ali passeando e viu que tem alguma porta aberta, ele vai dar um jeito de entrar e roubar aquele material genético, né? Entendi. E se apropriar dali e fazer modificações. Porque para que construa um novo vírus, ele precisa de uma parte do nosso material. Certo. E se a pessoa estiver tomando o remédio, nesse exemplo, a casa vai estar toda fechadinha. Aí aquela célula, ela tem um tempo de vida de 3 meses aproximadamente. Essa célula que é invadida. Ela é invadida pelo vírus e se toma o remédio, é como se todas as portas e janelas daquela casa fossem fechadas. Aquela célula vai ser recolhida, morrer, né, em 3 meses aproximadamente. Porque é o processo de renovação. Mas se ele está preso ali dentro, quando aquela célula chegou o tempo de vida dela e ela for recolhida, o vírus vai ser recolhido junto. E aí ele não saiu daquela célula para invadir uma outra célula. Mas se não toma o remédio, ele vai invadir uma outra célula. Ou seja, então tem-se um controle. Isso, controla, porque aquelas células acometidas, elas vão morrendo e o vírus vai morrendo junto com aquelas células. Isso faz o que a gente chama fica não detectável. Não detectável você tem o vírus, mas ele não circula, ele não trabalha, ele não causa... Ele está quieto, aprisionado. E a dificuldade para se chegar nessa vacina se dá em parte em função disso? Se dá em parte em função. Algumas situações. Primeiro, que como o vírus ele precisa do nosso material genético, ele precisa de algumas partes que são nossas para formar as partes dele. Então, quando ele sai daquela casa, vamos dizer assim, é como se ele roubasse parte desse material genético para poder invadir o outro. Então, tem que escolher um medicamento, uma vacina que não nos agride, que não agride aquela parte do vírus que é o nosso material genético. Porque senão vai agredir o nosso organismo. Isso é uma dificuldade. A outra dificuldade são as mutações, que quando se pensa numa vacina para o vírus daqui, ele já virou outro aqui. É igual que acontece com o coronavírus, só que o corona ele é mais lento. Aí por isso que teve a primeira variante, aí falaram, o que são essas variantes? São isso? Aí ele virou a Ômicron, aí depois tem outra, que são mudanças no material genético. Sim. Por isso que tem que ter uma nova vacina. Só que o HIV são várias partículas que modificam, diferente do corona, que ele acaba modificando menos partículas. Então, é mais fácil de intervir só naquela. O HIV se modifica em várias. E aí, quando está pensando que está indo num caminho, já tem uma nova mutação. Isso se dá... Ou seja, ele dribla todas essas possibilidades de ataques contra ele. Né? Ele vai driblando, né? E se renovando. O que se acredita é que... Assim, tem diversas teorias, né? Que talvez também acabe tendo que tomar vacina depois, igual como o gripe. Todo ano. Porque vai surgir um novo, com uma nova mutação, e que a gente vai ter que tomar de novo. E ainda assim é importante que as medidas de prevenção sejam tomadas. Certo. Porque vacinar não significa que vai poder praticar sexo sem segurança indiscriminadamente. Ter múltiplos parceiros. Vou lhe pedir para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. A gente está quase caminhando para finalizar o nosso bate-papo, mas a senhora lembrou de um ponto muito importante e eu queria fazer um resgate também daquela época da geração de 1990, enfim. Mas antes, Rockets Pizzas Cone, uma novidade que chegou aqui para Tucuruí. E se você ainda não conhece, eu lhe convido a conhecer. De segunda a sexta tem promoção, é o Cone do Dia. Vai lá, porque tem cone recheado, bem recheado, e tem salgado ou doce. Aí você vai escolher se você quer a pizza no cone doce ou salgada. Vai ficar a seu critério e você vai poder provar, se deliciar com essas verdadeiras maravilhas do Rockets Pizzas Cone, que fica na 7 de setembro, próximo ao prédio ali do INSS. Próximo ao INSS. Passa lá e confira. Lembrando que tem promoção de segunda a sexta-feira com o Cone do Dia.
Doutora, a senhora lembrou de uma questão que uma geração inteira viu ícones como Cazuza, Freddie Mercury e outras pessoas que eram símbolos da cultura, da arte, da música, Renato Russo, que acabaram falecendo, né, de HIV, né, AIDS. Mas depois vieram, acho que os coquetéis, né, os remédios que controlaram, né, a doença, como a senhora acabou de explicar. E parece que as novas gerações, por não acompanharem os dramas vividos, né, por aquela geração, daquela época do surgimento, há 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, elas talvez não percebam a gravidade que é, né, essa pandemia que não se fala tanto como se falou agora da Covid-19, que teve um impacto muito presente, né, há poucos anos. Isso é um perigo, né, porque aí o sexo sem proteção, ele passa a fazer parte, digamos, do cotidiano dos jovens, né, por não conhecerem essa realidade vivida lá, como nós já relatamos aqui. É um perigo isso, né? As campanhas de conscientização precisam ser muito presentes nesse sentido, né? Sempre, né? Isso, eu acho que é um ponto muito importante de ser conversado, porque sempre que existe uma vacina para uma determinada doença, ela não anula as medidas de prevenção. Não é assim com Covid, não é assim com nenhuma outra vacina. As medidas de prevenção, por exemplo, existe vacina para tétano há dezenas de anos. Mas a orientação de quando você se corta, lavar com água e sabão, fazer o curativo, manter a ferida limpa, ela ainda é uma necessidade. Não é porque existe a vacina que se abandonou a prevenção. No caso do HIV, a mesma coisa. Quando eu pergunto para os pacientes, e quando eles me perguntam sobre a vacina, eles me perguntam, doutora, como é que está a história da vacina? Eu falei, uma hora vai sair, mas enquanto isso, tome o seu remédio. Eu preciso estar vivo para poder chegar nesse momento, né? O que a gente observa, aí eu pergunto de volta, por que você pergunta sobre a vacina? A maioria responde que é para poder transar de novo sem camisinha. Então, mas só que não existe só o HIV que passa pelo sexo. Existem outras doenças que também passam pelo sexo. As ISTs, né? Infecções. Então, assim, a verdade pensa numa medida de prevenção que anula a outra medida de prevenção, que é a prática sexual segura, o uso do preservativo. E é isso que a nossa cabeça tem que entender, que a medida de prevenção, vacina, não nos libera para múltiplos parceiros, para não usar preservativo nas relações sexuais, não nos libera para comportamentos de risco. Porque o fato de você vacinar de um vírus tal, não HIV, vamos dizer HIV, aquele que foi descoberto para aquela vacina daquele momento, não impede da gente pegar as mutações, né? E não impede de pegar as outras doenças, sífilis, herpes, HPV, dezenas de outros, HTLV. Então, tem várias outras doenças. E é isso que a gente precisa entender. Assim, eu tenho uma ansiedade, assim, um desejo que seja descoberta a vacina para HIV e que possa ser controlar. Mas também tenho uma vontade muito grande que, junto com isso, o comportamento sexual seguro também seja divulgado. Porque uma frase que é melhor prevenir do que remediar. O que é remediar? Remediar é dar remédio, né? Então, a frase é bem antiga, mas já diz isso. A gente precisa prevenir. E a prevenção, com práticas sexuais seguras, com comportamentos seguros, é o ideal. Porque o nosso único bem, que é nosso verdadeiro, é o nosso corpo. A gente nada mais é nosso nessa vida. Tudo é temporário. Nossa roupa, nosso carro, nossa casa, nossos amores, tudo é temporário. O que é nosso é só o nosso corpo mesmo. Então, ele precisa ser bem cuidado. Precisa ter responsabilidade com esse corpo que vai nos acompanhar, né? Então, precisa cuidar desse corpo com responsabilidade. E, às vezes, quando pensa no sexo sem preservativo, e assim, eu ouço relatos que eu não posso relatar aqui, de situações que são, assim, bem preocupantes.
preocupantes do ponto de vista, assim, eu fico olhando, às vezes, observando, assim, meu Deus, como a pessoa se pôs em risco, como tentando suicídio desse jeito, porque acaba sendo. Tem diversas formas de cometer suicídio, e querer morrer, ter comportamentos que levam à morte também é. Então, se não cuida, se não usa preservativos, tem múltiplos parceiros, se tem práticas que vão levar ao adoecimento, é grave. Então, a vacina vai funcionar? Em algum momento eu creio e acredito e torço para que isso aconteça. Mas o comportamento tem que ser também. E ainda seguro. Tem toda uma série de outros. Tem para as vacinas funcionarem, é preciso que elas sejam amplamente utilizadas. E ainda tem a campanha cobertura vacinal. E tem ainda agora vem campanha antivacina agora. Tem agora uma grande campanha antivacina que, meu Deus do céu, atrapalha muito a saúde pública o tempo todo, porque doenças que já eram para ter sido erradicadas. Doutora, quero agradecer muito a sua vinda nessa sua agenda tão concorrida, tão corrida. Não sei se a senhora quer deixar uma mensagem especial para quem nos acompanha agora, no sentido amplo, né, da gente estar saindo da pandemia, desses cuidados que a gente precisa ter, de um modo em geral, nesse novo normal, né, que parece que já está voltando para o velho normal, mas que a gente não pode esquecer os hábitos seguros. Eu acho que tudo que a gente aprendeu com a pandemia, eu acho que a gente precisa, de fato, aprender, incorporar na nossa vida. A gente aprendeu que quando a gente tem uma síndrome gripal, para preservar o outro, para preservar o meu pai, o meu filho, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, a gente deve higienizar as mãos, a gente deve usar máscara, a gente deve proteger, cobrir a tosse. Então, isso é uma medida que ela nunca pode ser esquecida. Tá? Nunca pode ser esquecida. Independente de ser corona, de ser uma síndrome gripal por um corona que não seja o SARS-CoV-2, que seja um corona desses de resfriado, que seja uma gripe leve ou um vírus de resfriado, a gente precisa ter isso em mente. Para a gente isso não era comum, como você citou. Lá na China, teve síndrome gripal, a pessoa já sai de casa de máscara. Japão também, né? Entendeu? Então, isso tem que ser... Acabou, não é mais obrigatório o uso da máscara? Não. Mas se você está com uma síndrome gripal, então você, para preservar as pessoas próximas, o ideal é que você saia de casa de máscara. Porque você sabe que você está doente. Né? Então, você pode proteger o outro. E isso é importante. Eu acho que isso a gente precisa incorporar no nosso conhecimento de prevenção de saúde. E incorporar também a necessidade das vacinas. O Pará é um estado que tem uma cobertura vacinal muito baixa, abaixo da nacional. Então, a gente precisa acreditar na ciência. Como eu já expliquei no começo, a vacina não foi de uma hora para outra, porque o conhecimento ele é um tijolinho, é uma construção que vai colocando um passo, cada passo. Isso vai se construindo. Essa ideia que falou na internet, foi muito rápido. Não foi muito rápido, gente. Pensem em milhares de pesquisadores trabalhando 24 horas por dia. Quando um está dormindo, o outro está trabalhando. Quando um está comendo, o outro está trabalhando. Quando um foi ao banheiro, o outro está trabalhando. Então, era milhares de pessoas. Acumulado, e além do conhecimento acumulado previamente. Então, foi muita gente se empenhando para isso. Então, não fiquem acreditando em fake news, não fiquem acreditando no movimento antivacinas, porque a gente já tem exemplos, sarampo, tétano, varíola, que já foi controlada, rubéola, tantas outras doenças que foram muito causadoras de mortes no passado, mas que agora já são doenças controladas. Então, a gente tem que aprender com isso. Não podemos esquecer isso. Porque a gente esqueceu que a gente toma vacina há mais de 50 anos. Né? Então, não tem que ter tanto medo assim, porque há mais de 50 anos nós tomamos vacina. E erradicamos a paralisia infantil. Paralisia infantil, por exemplo. Né? Isso. A varíola humana, porque essa que circulou agora foi de macacos. Né? Então, a gente não pode esquecer isso e ficar acreditando. E sempre procurar a ciência, procurar sites de confiança. Não adianta ficar só vendo vídeos aleatórios no YouTube como que eu posso dizer? Com opiniões.
Não é a minha opinião. Tem que ser aquilo que a ciência fala, né? Então, o ideal é procurar sites de confiança para que possa ter um parecer, uma coisa real, verdadeira e que não possa colocar a vida das pessoas em risco. Maravilha, tá? Obrigada, muito obrigada, por mais senhora. essa oportunidade. Obrigado, senhora doutora Henriana Serra. E muito obrigado também Rockets Pizzas Cone e EMC Online, os nossos patrocinadores do podcast. Se você gostou desse bate-papo, comenta aí, curte, compartilha para os seus amigos e familiares. A gente se vê em breve aqui no nosso podcast. Doutora, sucesso sempre. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.